No universo dos animes, já tivemos diversos tipos de batalhas épicas, que entraram para a história e marcaram bastante nossas vidas. Como esquecer em Dragon Ball Z, quando Goku lutou contra o Vegeta na saga do Majin Buu, ou o triste dia em que o Jiraiya enfrentou o Pain numa luta até a morte em Naruto Shippuden. E são tantas lutas incríveis que poderíamos fazer vários vídeos sobre elas, mas hoje o foco são as lutas que só acontecem na nossa imaginação. Me diz aí, quem nunca esteve em uma roda de amigos discutindo se o Ichigo seria capaz de derrotar o Meliodas com as suas Zanpakuto, ou se pegou pensando em lutas que nunca aconteceram de fato? A gente também. Por isso, nós aqui do Ultra Nerd escolhemos 2 lutadores de peso para estrear esse quadro aqui no canal. Preparados para conhecer quem são eles? Do lado esquerdo, medindo 15 metros de altura, conhecido como mestre na habilidade de endurecimento corporal, um especialista nato em qualquer tipo de armamento, deem boas-vindas ao Titã Martelo de Guerra. E do meu lado direito, medindo seus incríveis 60 metros de altura, considerado o próprio deus da destruição, uma bomba atômica ambulante, ele, o Titã Colossal. Agora que a gente conheceu um pouco dos nossos lutadores, vem comigo analisar mais de perto todo o potencial dos nossos ultra campeões nessa batalha mortal. Mas antes, já deixe o seu ultra like, faça sua aposta nos comentários e se inscreva no canal para garantir que você não perca nenhum vídeo dessa série incrível. E sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, antes da gente analisar as características de cada lutador, eu vou explicar para vocês todas as regras dessa batalha. Primeira regra, ambos os lutadores estão em seus potenciais máximos, levando em consideração todos os feitos de cada titã, seja no anime ou no mangá. Então, se você acompanha só pelo anime, já fica esse aviso de spoilers para evitar danos futuros, hein? Segunda regra, a gente só vai levar em consideração as habilidades e poderes naturais de cada titã, se baseando totalmente nas características únicas de cada tipo. Ou seja, não vamos levar em conta os poderes adquiridos pelos personagens que controlam os titãs. Vou te dar um exemplo. No mangá, durante o arco da Guerra por Parades, a habilidade de endurecimento é usada pelo Eren em sua forma do Titã Colossal, durante a sua luta contra o Armin. No caso, essa habilidade não fará parte dos poderes de um Titã Colossal, pois ela ou foi ganha na terceira temporada pelo personagem do Eren, quando ele ingeriu o líquido espinhal rotulado como blindado, ou ele conseguiu usá-la por conta dos poderes do Martelo de Guerra ou do Fundador, que eram os outros titãs que ele possuía naquele momento. Por isso, ela não é uma habilidade original de um Titã Colossal, mas sim é uma habilidade de outro Titã que foi assimilada pelo Eren. E a terceira regra é que todas as lutas serão travadas até a morte, sem a possibilidade de empate. Agora que sabemos todas as regras, vamos apresentar cada um dos lutadores em seus mínimos detalhes. O nosso primeiro lutador é o Titã Martelo de Guerra, que de longe é o titã mais versátil dentre os 9 titãs originais. Como os outros, ele possui todas as habilidades genéricas que um titã tem: regeneração rápida, imunidade à dor, força descomunal, temperatura corporal elevada, capacidade de transformação e, obviamente, ser gigante. E além do pacote titânico completo, o Martelo de Guerra conta com suas habilidades naturais. A primeira que eu vou destacar é a habilidade de endurecimento estrutural, onde ele pode produzir e manipular estruturas feitas com pele endurecida de titã. Essa estrutura se transforma em praticamente qualquer coisa que o titã precise no momento da luta, desde espinhos gigantes que surgem do solo, empalando suas vítimas sem aviso prévio, ou espinhos menores usados como estacas para imobilizar os seus adversários no chão, como vimos sendo muito bem usados por Lara Tybur em sua luta contra o Eren no arco de Marley. Além dos espinhos, esse titã também pode criar armas dos mais diversos tipos, não importando se são armas maleáveis como arco e flecha, chicotes e balestras, ou rígidas como espadas, escudos, foices e o famoso Martelo de Guerra, que é a marca registrada desse titã. A sua armadura também é feita desse mesmo material, provando ser altamente resistente a ataques físicos ou explosivos, como a gente viu lá no arco de Marley, onde a Mikasa acerta em cheio o Martelo de Guerra com as suas lanças do trovão, mas os danos foram mínimos se comparados aos sofridos pelo Titã blindado no arco do retorno a Shiganshina. Então, essa camada de pele do Martelo de Guerra podemos dizer que é tão resistente quanto a armadura do Titã encouraçado. Outra função do endurecimento estrutural é a formação de um casulo de cristal ultra resistente que fica em volta do controlador do titã. Esse cristal defende o portador de qualquer ataque externo.
E até hoje, os únicos materiais capazes de quebrar o casulo foram os dentes e as garras do Titã Mandíbula, também lá no Arco de Marley. Esse casulo de cristal é idêntico àquele que a Titã fêmea formou em volta da N para se proteger do Eren e impedir que ela fosse interrogada pela divisão de reconhecimento. O que reforça ainda mais aquela teoria de que um pouco do fluido espinhal do Titã Martelo de Guerra foi cedido para N na intenção de deixar ela mais forte para o ataque ao distrito de Shiganshina. A segunda habilidade é exclusiva desse gigante e se chama Operação Remota. Ela permite que os portadores não precisem ficar dentro da nuca do Titã, contornando assim o principal ponto fraco dos gigantes. Esse controle remoto é feito através de um longo cabo de carne endurecida, parecido com um cordão umbilical, que vai do casulo de cristal até o calcanhar do Titã. E caso esse cabo seja cortado, o portador perde o controle do Titã e consequentemente ele fica inativo. Porém, caso o usuário deseje, um novo corpo de Titã pode ser invocado de qualquer outro local, desde que o cabo esteja a uma certa distância do usuário. Até o lançamento desse vídeo, ainda não foi revelada a distância limite desse cabo, mas com certeza existe um limite. Agora que a gente já conheceu o nosso primeiro competidor, vamos descobrir se o outro Titã também pode ser um adversário à altura. O Titã Colossal pode ser considerado o mais popular dos 9 Titãs originais, sendo uma das figuras icônicas mais reconhecidas de toda a série de Attack on Titan, fazendo diversas pontas em comerciais pelo Japão, como a propaganda do carro Subaru e até mesmo de barbeadores descartáveis, que para mim não faz tanto sentido, já que as lâminas do DMT têm as mesmas linhas que uma lâmina de estilete tem, e não de barbeadores, mas as duas são descartáveis após alguns usos. Será que foi esse o pensamento do pessoal do marketing? Vai saber, né? E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo com todos os comerciais que têm a participação da série Attack on Titan. Pede aí nos comentários, pois dá para fazer um vídeo inteiro só desse assunto. Voltando ao Titã Colossal, como todo Titã original, esse também tem aquele pacote genérico de habilidades de Titã, que é a sua regeneração rápida, a imunidade à dor, força descomunal, temperatura corporal elevada e a capacidade de transformação. E a sua característica mais marcante é o seu gigantesco tamanho se comparado aos outros titãs. Para você ter uma ideia do quão grande ele é, se a gente colocasse o Titã Martelo de Guerra ao lado do Titã Colossal, o Martelo de Guerra não conseguiria alcançar nem mesmo o joelho do Colossal. Isso equivale a 4 vezes o tamanho do seu adversário nessa luta, tornando o acesso à sua nuca muito difícil de ser alcançado. E todo esse tamanho dá ao Titã Colossal uma grande quantidade de massa corporal, dando a ele uma força muito além da média dos titãs. Isso pode ser visto quando Bertholdt chutou o Eren em sua forma do titã de ataque para o topo da Muralha Maria sem nenhum grande esforço. Mas por outro lado, todo esse tamanho e peso o deixam bastante lento em relação a qualquer outro titã, tornando seus ataques facilmente evitáveis, como vimos acontecer no alto da Muralha Maria, quando o Esquadrão de Reconhecimento se esquivou facilmente dos seus golpes. Continuando nossa lista, outra habilidade muito interessante é a sua emissão de vapor, sendo uma habilidade bem versátil, muito usada para afastar inimigos enquanto os queimam com um calor intenso. Porém, essa habilidade tem um custo. A carne do Titã Colossal é consumida para gerar todo o vapor emitido, fazendo com que ele perca bastante massa muscular no processo, e caso o usuário queira, ele pode escolher a velocidade e a intensidade em que a queima muscular acontece, podendo evaporar todo o corpo do Titã Colossal em questão de milésimos de segundos ou lentamente por vários minutos. Mas o que pode parecer uma desvantagem acaba sendo um as na manga, já que uma grande quantidade de vapor toma todo o local, ocultando o usuário e permitindo que ele fuja ou contra-ataque sem ser visto. E por último, a habilidade que na minha opinião é a mais devastadora dentre os 9 originais, a transformação explosiva. Nós sabemos que todo titã libera calor e energia ao se transformarem, porém o Titã Colossal leva isso a um próximo patamar. Os seus usuários têm total controle do nível de energia e calor que é liberado em cada transformação, podendo criar desde rajadas de ventos devastadoras, capazes de arremessar pessoas para longe, ou até mesmo uma grande explosão, capaz de destruir tudo ao seu redor em questão de segundos, o que se assemelha muito a uma explosão nuclear, como vimos sendo usada pelo Armin durante o seu ataque à frota marítima no porto de Libério. Agora que vimos todas as habilidades e feitos dos nossos lutadores, vamos ao que todos estão esperando, a Batalha Mortal. Um titã colossal é avistado caminhando ao longe. Ele vai em direção a uma cidade.
Pelo seu flanco direito, um vulto branco se aproxima furtivamente rápido. É o Titã Martelo de Guerra. Porém, ao chegar mais próximo do Titã Colossal, ele é notado pelo Deus da Destruição e logo é atingido por um poderoso chute de boas-vindas, sendo arremessado próximo à cidade. O Titã Colossal continua caminhando calmamente em direção à cidade. O Martelo de Guerra está bastante ferido, porém a sua regeneração é rápida. Então, logo se levanta e vai em direção ao Titã Colossal, num confronto direto. Nessa segunda investida, o Martelo de Guerra não perde tempo. Ele perfura uma das pernas do Titã Colossal com um espinho de 25 metros saído do solo bem abaixo de seus pés. O Titã Colossal então se vê preso ao chão. Ao tentar soltar o seu pé do espinho, ele acaba caindo de joelhos, ficando totalmente exposto. Vemos então um gigantesco martelo se materializando nas mãos do Titã Alquimista. Os passos em direção ao Titã Colossal ficam gradativamente mais rápidos, até que se transforma em uma corrida. O Deus da Destruição então libera uma rajada de vapor no intuito de afastar o seu adversário, mas não surte efeito nenhum. As rajadas de vapor vão ficando mais fortes, mais quentes. O Titã Martelo de Guerra está tão determinado que nada parece o impedir de realizar o seu objetivo. E ainda em movimento, o longo martelo é erguido em direção à cabeça do Titã Colossal. E com um salto, o Titã Martelo de Guerra dá o seu golpe mortal. Mas algo acontece. O Titã Colossal desaparece em um piscar de olhos, deixando apenas um vapor denso em todo o local, que dificulta toda a visibilidade. O Titã Martelo de Guerra procura com dificuldade o Titã Colossal, até que ele vê uma pessoa acima dele, em queda livre a uns 20 metros do chão, e antes dele raciocinar o que estava acontecendo, um clarão surge, seguido de uma explosão devastadora, que engole o Martelo de Guerra e grande parte da cidade, transformando tudo em fuligem e cinzas. No centro de toda essa destruição, vemos o Titã Colossal, materializado apenas da cintura para cima. As suas costelas servem como apoio, o mantendo de pé. Ele está sem um dos braços e algumas partes do seu corpo não estão cobertas por músculos, mostrando apenas os seus ossos. Ele se encontra de cabeça baixa, nitidamente exausto por gastar tanta energia, até que ele percebe algo brilhante no meio dos escombros da cidade. É um casulo de cristal. A luz do sol reflete nele em um belo arco-íris. O Titã Colossal então levanta a cabeça para enxergar melhor, quando de repente, pelas suas costas, 2 ganchos enormes se prendem em seus ombros. Um Titã Martelo de Guerra puxa as correntes presas aos ganchos, derrubando o Deus da Destruição para trás. Enquanto ele cai, ele percebe um cabo de carne ligando o casulo de cristal ao calcanhar do Titã. E antes de suas costas tocarem o chão, um enorme espinho se ergue do solo e atravessa o seu pescoço, o decapitando na hora, destroçando o seu usuário e dando fim à luta. Então, como quem ergue um cinturão, o Titã Martelo de Guerra bebe o fluido espinhal do seu adversário. Essa vitória merecida é facilmente explicada pela versatilidade e alcance do Martelo de Guerra, pois mesmo tendo um poder altamente destrutivo, o Titã Colossal não contava com todos os truques engenhosos vindos de seu adversário, que praticamente anularam todas as suas investidas e contra-ataques, sendo um verdadeiro nêmesis para ele. A velocidade moderadamente superior deu ao Titã Alquimista uma grande vantagem contra o Deus da Destruição, que não conseguia ter uma reação rápida quando necessária. E por mais que o Titã Colossal usasse todos os seus truques e artimanhas, nada faria efeito contra o Martelo de Guerra. Se ele usasse a transformação explosiva, que é a sua habilidade mais poderosa, poderia acontecer 2 possibilidades. A primeira é que o corpo do Martelo de Guerra continuaria intacto, da mesma forma que o Rainer aguentou a transformação explosiva do Armin lá no capítulo 137. E por que eu falo isso? Simplesmente porque o Martelo de Guerra tem aquela camada de pele endurecida sobre o seu corpo que incrivelmente aguentou alguns ataques de lanças do trovão realizados pela Mikasa lá na 4ª temporada, que, como eu mencionei anteriormente, essas armas já foram capazes até mesmo de penetrar na blindagem do encouraçado. Mas vamos pensar aqui o pior cenário para o Martelo de Guerra, onde ele tem o seu corpo completamente destruído, que seria a segunda possibilidade. Mesmo assim, ele ainda teria uma carta na manga, porque mesmo com o seu corpo titã destruído, ele poderia criar um novo corpo do zero, já que o seu portador estaria protegido dentro do seu casulo de cristal, que sem dúvida alguma aguentaria essa explosão do Colossal tranquilamente. Sem contar também que o Martelo de Guerra poderia simplesmente manter a distância e ficar atacando o Colossal com suas armas de longo alcance. E se o Colossal não deitasse com esses ataques, devido à sua alta quantidade de energia gasta para manter essa forma,
ele voltaria à sua forma humana muito antes do martelo de guerra ficar sem energia. Então, na minha humilde opinião, o martelo de guerra daria uma verdadeira surra no Colossal. Mas me conta aí, galera, vocês concordam com esse resultado? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Deixe aqui também sugestões de batalhas que vocês gostariam de ver, que as mais votadas vão ser os temas dos próximos vídeos. E se você gostou do vídeo e é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder nenhuma novidade. Sem contar também que a sua inscrição é o nosso combustível para estar sempre trazendo conteúdo como esse aqui no canal. Então por hoje é isso, pessoal. Vejo vocês num próximo vídeo. Um grande abraço. Fui!